Nuno Lobo, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Jornal O Jogo dar esta entrevista. Eu que agradeço o vosso convite, muito obrigado. O Nuno Lobo já concorreu nas últimas eleições no Futebol Clube do Porto, ficou em terceiro lugar, atrás de Pinto da Costa e de José Fernando Rio. Eram 3 candidatos, ficou em terceiro com perto de 5% Sim. dos votos. O que é que o faz acreditar que 4 anos depois vai ter um resultado diferente para melhor? Eu não estou aqui, não me candidatei para pensar em resultados. Candidatei-me com o mesmo pressuposto que defendi em 2020, servir o Futebol Clube do Porto. Essa é a razão da minha candidatura, defender os interesses do Futebol Clube do Porto. Não estou aqui por mim, por interesses pessoais. Tudo aquilo que eu preconizei em 2020 não vi a ser cumprido durante estes 4 anos e por isso a razão da minha candidatura novamente. Estou aqui para servir unicamente o Futebol Clube do Porto. Basicamente, então, para enriquecer a discussão ou com outro objetivo mais claro em termos eleitorais? Eu não só eleitorais, é evidente, se me candidato a presidente é porque quero ser presidente, obviamente, não é? Porque eu acho que tenho muito a dar, e tanto é que nestes 4 anos o trabalho que foi feito, não só por mim, porque aqui muitas vezes falamos no candidato Nuno Lobo, mas não esquecem, então muitas vezes esquecemos o trabalho da equipa fantástica que eu tenho orgulho, tenho a honra, o privilégio de liderar. São todos esses homens que pensam, temos uma ideia, graças a Deus, em comum, e por isso este projeto continua em defender os interesses. Agora, é claro, se os sócios, eu sei que não é quando falamos em eu tornar-me efetivamente presidente do Futebol Clube do Porto, não é fácil, visto que temos 2 candidaturas também muito fortes, a de um presidente que, se Deus quiser, dia 22, não é, vai cumprir, porque desejo muitos anos ao presidente Pinto da Costa, a idade de 42 anos, de 42 anos à frente do Futebol Clube do Porto. Depois temos outra candidatura que foi um treinador de muitos outros tantos que passaram no Futebol Clube do Porto, mas que teve o sucesso que teve, e por isso são 2 candidaturas muito mediáticas e 2 candidaturas, como vocês sabem, tenho feito nos meus discursos onde vou falar dessa situação, muito bipolarizadas pela imprensa, não é? E esquecendo um bocado que esta candidatura, que esta lista, a lista C, existe. E perante isto tudo não tem sido nada fácil. Mas voltando aos possíveis resultados, nunca se sente assaltado por este pensamento, por este receio de poder eventualmente ter um resultado pior do que teve há 4 anos? Não, a sério, o resultado que eu espero até à altura convencer o universo esportista, os associados, de que porque não acreditar em mim. Eu tenho esse desejo de ganhar as eleições, claro que o tenho, e sei que não é fácil, mas acredito em mim e acredito na equipa que lidero. Na mensagem que deixa aos adeptos e que consta da sua página do Facebook, da sua página de campanha. O meu Facebook foi cortado há 1 mês e meio que não tenho Facebook. Mas na sua página de campanha diz que nunca aceitou propostas de parcerias de poder, partilha de poder. Que propostas foram essas, em concreto? Não, eu imagino, porque houve aqui uma colagem desde o início a esta candidatura a Jorge Nuno Pinto da Costa, ou até uma certa, como é que eu vou utilizar o nome, não quero dizer, estávamos muito conotados, pronto, com a candidatura de Pinto da Costa, porque nós não estamos aqui, as pessoas têm que ver isto, nós não estamos aqui para destruir, para dividir. Um dos pressupostos desta candidatura continua a ser agregar, unir o Futebol Clube do Porto, porque tem sido, o nosso Futebol Clube do Porto tem sido assim sempre, esta força, este ADN do Dragão, a garra do Dragão, tem isso que nos tem sido, com o clube, seja o clube o maior e o melhor clube português, tem sido com essa união, com esse agregar dos sócios em torno do clube, porque o Porto sempre lutou contra estes poderes
instalados que assistimos e que temos ao longo dos anos, não é? Porque já o meu avô me dizia que a gente passava a ponto e já íamos a perder, estou a falar de Futebol Clube Porto, não é? E também tudo, e é certo, não é? Naquilo que temos e que temos assistido e vivido, nas diferenças abismais, colossais que existe entre a cidade de Lisboa e a cidade do Porto, e até aqueles temas da regionalização, não é? Nós temos um bocado disso tudo, esse ADN pertence a nós, aos adeptos do Futebol Clube Porto, às gentes do Porto e às gentes do Norte. De que forma é que pode convencer os sócios do Futebol Clube do Porto a votarem em si? O que é que lhes pode dizer para que eles votem em si? Olha, eu em 2020, porque esta candidatura já vem desde 2020, uma grande parte dos elementos que compuseram a candidatura em 2020 estão nesta outra vez. Tivemos, felizmente, conseguimos reunir mais membros para mas mais valias, como é o caso, custa-me estar a citar só nomes, mas lembrar-me do Dr. Heleno, do Dr. Luís Barradas, o Miguel Nascimento já vem de 2020, tantos outros nomes que tornaram esta candidatura ainda mais forte. Agora, eu alertei em 2020 e é uma das situações, vários pontos que nos distinguem de outras candidaturas. Nós alertamos em 2020 para a falta de ecletismo no Futebol Clube Porto. Utilizamos uma das bandeiras que hoje está a ser usada por outros candidatos, como o voleibol masculino. Voltasse o voleibol masculino ao Futebol Clube Porto. O Porto tem uma história enorme no voleibol masculino. Alertamos para a situação dentro do ecletismo do futsal, foi uma das nossas bandeiras, o atletismo, falamos na pesca, vários outros esportes, e aquilo que eu assisto neste ponto, outras candidaturas estão hoje, passados 4 anos, a falar nesta situação, nesta falta de ecletismo do Futebol Clube Porto. Alertamos também em 2020 para as contas do Futebol Clube Porto, para os ordenados chorudos que recebiam aqueles administradores, e vocês sabem, a comunicação social sabe, e os adeptos do Futebol Clube Porto, sócios do Futebol Clube Porto sabem, que nós alertamos para isso em 2020 e que hoje, o que é que aconteceu? Há uns meses atrás, 2 meses atrás, quem está na direção neste momento é Pinto da Costa, não é o André, nem sou eu. O Presidente já veio dizer que ia acabar com esses prémios, ou seja, uma alerta 2020. Nós falamos também numa reestruturação, apelamos a uma reestruturação da direção do Futebol Clube Porto, como nada tenho pessoalmente contra esses nomes, não é? Como o Dr. Fernando Gomes, o Dr. Adelino Caldeira. Hoje, há pouco tempo, o Jorge Nuno Pinto da Costa vem mostrar que renovou a sua equipa. Nós alertamos também para isso. Ou seja, estão aqui várias situações em que o porquê da razão dessa candidatura de 2020, e que só agora, só no decorrer destas eleições, porque nós fomos o primeiro a apresentar a candidatura, como vocês sabem, o primeiros a apresentar o programa disponível a toda a comunicação social. Depois disto tudo, apresentámos estas situações todas e num programa muito vasto, como falamos no ponto 1 do nosso programa, que é o ponto número 1 da Academia. Tudo isto, e como Pinto da Costa defendia, apresentou uma academia, como vocês sabem, que eu chamo uma academia fantasista, fotogénica, em 2020 em Matosinhos, e que não passou de papel, nós alertamos para isso. Mas isto é o que nos distingue, e outras coisas, pronto, da candidatura da situação de 2020, por isso nos candidatamos. Agora, o que nos distinguirá também da outra candidatura é que é completamente o contrário, ou seja, tudo aquilo que nós mostramos em 2020 e que hoje está a ser paulatinamente feito pelo Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, há alguém que em 2020 defendeu isso tudo. Nós não esquecemos que em 2020 o André foi o primeiro subscritor da candidatura de Pinto da Costa, ou seja, o André, sendo o primeiro subscritor em 2020 da candidatura de Pinto da Costa, subscreveu esta academia, subscreveu um passivo de 420 milhões de euros, subscreveu, tanta gente hoje fala, que está na moda, é tão bonito falar em capitais próprios negativos. Em 2020 tínhamos à volta dos 120 milhões de euros de capitais próprios negativos. Quer dizer, o André subscreveu
tudo o que se passava, as contas negativas, os capitais próprios negativos, defendeu também os ordenados, chorudos que aquela administração recebia, que Pinto da Costa acabou com isso. É conivente, André Vilas Boas, com a situação atual, é isso que quer dizer? Foi conivente em 2020, sendo o primeiro subscritor. Nós não defendemos isso. Defendemos um programa diferente, eclético, robusto e completamente, e acreditamos piamente no nosso programa, que é completamente, achamos que é completamente execuível. É isso, são essas coisas. E depois, é claro, também não esqueçamos também que esta candidatura em 2024 apresentou-se com este programa, feito antes destas renovações que Pinto da Costa, porque este programa já estava feito, obviamente, tivemos a trabalhar durante ele nestes 4 anos, e apresentamos. Agora, é claro que, como vos disse, muitas das coisas que nós alertamos em 2020, esta direção, Pinto da Costa, mudou um bocado de tudo isso. Isso que é que para nós é um momento de saber que, de mostrar que fomos muito positivos, que as nossas ideias, que as nossas propostas estavam certas. Tanto é que hoje são bandeiras de outras 2 candidaturas. E depois também não podemos esquecer que é importantíssimo que esta candidatura, eu já o disse desde o primeiro dia, que esta candidatura, independentemente, respondendo também à primeira questão que me levantou, que eu espero tê-la respondido de forma assertiva, relativamente aos resultados das eleições. É claro que aspiro a um resultado superior aos 5%. Melhor seria se eu conseguisse, que Deus queira que consiga, ganhar as eleições do Futebol Clube Porto, mas na certeza, porém, que após o dia 27 de Abril, o Nuno Lobo e estes homens que me acompanham, não podem esquecer os outros candidatos que estão comigo aos vários cargos dos órgãos sociais, estarão disponíveis todos os segundos, minutos, horas, semanas, meses, anos, o que for preciso. E se for preciso um novo chamamento em 2028, nós hoje estaremos prontos em 2028, 2032, quando for precisar de nós estaremos sempre atentos e vigilantes a tudo que acontece no Futebol Clube Porto. Considerando a situação financeira do Porto, que já descreveu como preocupante, sim, dizer que é execuível o seu programa não revela algum otimismo, no sentido em que é um programa bastante ambicioso? Não, eu acho que eu tenho a noção das dificuldades que o Futebol Clube Porto atravessa. É um problema que muitas vezes aproveitam esta fragilidade do Porto porque estamos num período eleitoral para falar só no Futebol Clube Porto, mas também não serve. Eu sei que os adeptos também não querem, se calhar, muito ouvir isto, mas é um problema transversal a todas as equipas nacionais. Não vale a pena estar aqui a citar nomes e os passivos dos outros clubes, que estão próprios dos clubes. Vemos a nível internacional, para não falar nos casos portugueses, que têm esses passivos também astronómicos. Falamos, por exemplo, para não melindrar os clubes portugueses, falamos, por exemplo, no Barcelona, que tem mais de 2 mil milhões de euros em passivo. Agora, eu sei que tenho propostas de sustentabilidade e de futuro, em que podem após as eleições, podem reverter, e acredito, podemos completamente, e é possível reverter este valor, porque falamos muito em 400 e tal milhões de euros. Nós, se tivéssemos a sorte de ter de todos os anos um João Félix, talvez não seria um caso muito grave. Mas não é? O Porto teve vários grandes negócios desde 2004 até há poucos anos, fez muito dinheiro com muitas transferências de jogadores. Eu como não tenho acesso às contas do Futebol Clube Porto, eu só tenho que falar daquilo que leio, daquilo que o Futebol Clube Porto apresenta no relatório de contas. Mas considera estranho os resultados financeiros serem tão negativos depois do clube ter, nestes anos, nas 2 últimas décadas, ter transferido, em alguns casos por montantes consideráveis, o passe de vários jogadores? Estamos a falar aqui de Rames Rodrigues, de Hulk, de Falcão, de Jackson Martínez, de Ricardo Carvalho, Deco, enfim, a lista é enorme. Eu sei, eu compreendo a sua pergunta, mas também nestes anos todos, eu compreendo e também ponho os meus pontos de interrogação nesse ponto, mas aquilo que eu assisti é que nesses anos todos, quando fala, o Porto foi campeão europeu.
o Porto ganha uma Liga Europa, o Porto ganha uma Taça UEFA. O Porto ganhou, foi campeão europeu em 2004 e é precisamente a partir após daí que eu falo porque o Porto, quando ganha a Taça UEFA em 2003, praticamente não transfere jogadores, mantém o mesmo plantel, porque José Mourinho pretendia ganhar a seguir mas talvez a Liga dos Campeões Europeus em 2004 e é a partir de 2004 que o Porto depois faz muitos negócios. Nesses investimentos que o Futebol Clube Porto também fez, o que eu quis dizer é que nesses investimentos que o Futebol Clube Porto também fez, se calhar descurou outras situações. E outras situações, eu não vou estar aqui a falar também dos perdões fiscais concedidos a certos clubes. Estamos a falar em muitos milhões e milhões e milhões de euros que não foram concedidos ao Futebol Clube Porto. O Futebol Clube Porto também perde aí, porque consta-se na comunicação social, e eu li isso na comunicação social, esse perdão, um dos perdões dados ao Clube de Lisboa, equivale a 3 presenças na Liga dos Campeões Europeus. Só isso. Agora, é claro que eu me interrogo, e como também muitos portistas se interrogarão, onde é que está esse dinheiro? Mas não havendo essa que eu espero, que é normal, eu ocupando esse lugar de presidente, hei de pedir, que é normal, não vou fazer agora porque eu não estou aqui para dividir, estou aqui para unir. É normal que uma pessoa vá tomar, vai ter as certezas de como é que estão as contas na realidade do Futebol Clube Porto. Agora, mas é o que tem sido, mas não é só isso que me preocupa-me também muitas outras coisas, como os negócios que eu muitas vezes que eu alertei da equipa B. A presença de muitos empresários, a presença de falar em comissionistas, por exemplo, lembraste de dar este exemplo deste negócio que foi abortado, que eu também não tenho a certeza, cinjo-me unicamente àquilo que li na comunicação social, deste negócio em que fomos lesados financeiramente e desportivamente, porque quase que perdemos o atleta. Essa situação do Taremi, teve quase com os pés no Milão, o Porto podia ter tido algum encaixe financeiro e não o teve, e falou-se que foi alguém ligado ao Futebol Clube Porto que teve neste negócio, que abortou, mas já veio dizer que não, percebe? Negócios desses estranhos que eu não quero ver, que não quero continua a acontecer no Futebol Clube Porto, ou a situação dos jogadores a sair a custo zero. O Porto, quando falo nisto, tudo isto estou a falar, o Porto é lesado desportiva e financeiramente, e isto não pode acontecer, este paradigma que tem que mudar. A situação desportiva também é preocupante neste momento, em concreto neste momento da equipa. Ao terceiro lugar está em risco, 2 derrotas e um empate. Mas isto tem uma justificação. Há uma justificação para isso. Obviamente, eu alertei também, fui o primeiro, lancei esse repto ao André, lancei esse repto ao Presidente, que as eleições deveriam ter sido feitas, para mim, realizar-se após o fim do campeonato, porque aquilo que eu temia aconteceu. Há uma relação causa e efeito entre as eleições e o rendimento da equipa de futebol? Eu sinto, não só na equipa de futebol, eu acho que o Sérgio, lembro de há 2 meses, e pelos vistos neste fim de semana passado veio a corroborar comigo que este burburinho, este ruído à volta da equipa de Futebol Clube Porto, os jogadores têm ouvidos, os jogadores têm olhos e sentem esta desunião, e que temos assistido também em pleno Estádio do Dragão. Agora, desde que começou aquela fatídica noite da primeira Assembleia Geral, que infelizmente que repugno e que estive presente, foi terrível, mas qual é o eco? O eco ainda hoje, não é o eco da segunda Assembleia Geral, que correu tudo bem, foi fantástico, houve transparência, houve tudo, os sócios puderam falar, não houve um problema. Mas isso é o normal. Mas isso é normal. Mas as pessoas só ligam à primeira Assembleia Geral quando devíamos passar, foi um momento triste na nossa história, mas devíamos ter aquela acalmia que não tivemos, e quem propaga isto tudo, continua a propagar isto tudo, são os canais de comunicação, os órgãos de comunicação. Continuam a fazer disto uma bandeira, porque não são esses canais de comunicação e outros comentadores que tivemos, por exemplo, estou-me a lembrar do Sr. Muniz,
Sr. Ministro que teve num acesso de José Eduardo Muniz. Sim, o Sr. José Eduardo Muniz, num acesso, numa pretensão, uma putativa pretensão a comediante, fez uma analogia com a Assembleia do Futebol Clube Porto àqueles a mortes, ao desespero que aquelas pessoas passam nestas duas guerras que nós temos, e esquece que fazia parte daquela direção onde um presidente do clube dele apertou o pescoço a um sócio, onde nessa Assembleia cadeiras pelo ar. Agora, eu não venho com isto, é isto que passa cá para fora, infelizmente. Agora, foi lamentável, e a partir desse momento dessa Assembleia Geral surgiram várias situações. Vemos um presidente, acho que foi um presidente, e mais alguém, não me lembro do nome da outra pessoa, a falar, a chamar aos Super-Dragões Guarda Pretoriana. E infeliz ideia que teve, não sei se tem a ver com a PSP, não faço a mínima ideia, estou aqui a falar, em chamar essa operação pretoriana. Vemos o líder da CLAC e várias outras pessoas serem arrestadas, presas. A seguir a isso, depois situações de vandalismo em sedes de campanha, numa sede de campanha, vandalismo, quando eu ironizei com isso, brinquei um bocado com isso, para acalmar também, não é? Foi um fio da internet, e depois estes bate-bocas constantes que nós temos vindo a assistir entre, pronto, a candidatura de Pinto da Costa e o André, pá, que uma pessoa, vai para o rallies de carros, e porque ele disse que, não é, se não ganhar as eleições vai começar a conduzir outra vez. Penso eu, o Pinto da Costa fez alusão a isso. O André disse que se não ganhasse as eleições não estaria disponível em 2028, e então Pinto da Costa aproveitou essa deixa para mandá-lo ir três para os rallies ou para os carros. Depois o André responde que eu tenho 46 anos e consigo estar de pé. Ora, eu não me revejo nisto, isto não é portismo. Acho que devemos deixar aqui um bocadito os interesses pessoais e estas faltas constantes de respeito, e concentrarmos mais nos nossos programas, no que é o Futebol Clube Porto. Considera que se tem baixado o nível? Sim, considero. Infelizmente, eu não me revejo nisto. E depois outra situação que não referi aqui, como é que é possível, em 15 anos de história, que temos um dos museus, e eu conheço alguns, e de grandes equipas de futebol, um dos museus mais lindos, mais bem feitos do futebol, não é? E estou a falar do Museu de Futebol Clube Porto. Como é que alguém se lembrou ao fim de 15 anos? Neste momento conturbado tudo acontece. Até as faixas das nossas claques roubam. Como é que alguém sai com duas faixas, com o peso que eu sei que é uma faixa de futebol? Como é que alguém sai de um museu do Futebol Clube Porto? Eu agora ponho aqui em causa. Não é a mesma coisa que sair com um cascol? Não, não é. Então nós temos tantas taças bonitas, até que taças que faltam, dizem que foram adeptos do Benfica, taças que faltam no espólio, o espólio do Futebol Clube Porto é muito maior que o do Benfica, não é? Até eles podiam ter levado as taças que faltam ao Museu do Benfica, e não levaram as faixas. Com que intenção? Dividir, penso eu, dividir as claques do Futebol Clube do Porto, e vimos isso tristemente acontecer no Futebol Clube Porto de Vizela, em que as duas claques abandonam. E desde já aproveito, estou aqui em direto, a agradecer o apoio neste momento conturbado, delicado, que temos tido, que o nosso Futebol Clube Porto tem passado, no empenho das nossas claques, nas locações, mesmo com a equipa a atravessar um mau momento desportivo, no empenho que aqueles guerreiros continuam a apoiar a nossa equipa. Eu, depois disto tudo, também há outro ponto que aqui que também quero deixar, agradecer aos Super-Dragões e ao Coletivo 95, e agradecer pela excelente, nós tivemos um treinador de Moreira, ontem, já não me lembro quando é que foi, quando houve o jogo, aquele jogo, foi no domingo, quando é que foi o jogo do Benfica Moreirense? Foi no domingo passado. O treinador, parece, se calhar, alguém ligou do Futebol Clube Porto a dizer, tens que dizer isto, se calhar vão conjunturar sobre isto. O treinador do Moreirense a queixar-se, 2 golos mal, que não foram limpos. Agora, o que nós temos assistido também nos jogos do Futebol Clube Porto é arbitragens excelentes. Tenho que dar os parabéns aos árbitros, não me esqueço daquele jogo Futebol Clube Porto Rio Ave, revertido, e aconteceu depois, não é? Reverteram um penalti, e que toda a gente viu e sabe, a comunicação social o disse no dia a seguir, foi mal revertido. 2 golos, um por 1 centímetro ou 2 centímetros. Nos jogos consecutivos, jogos outros que vi o Porto no Estoril, contra o Estoril, foi
aquela lástima, pronto, por 4 expulsões para o Futebol Clube Porto. Agora, temos assistido a estas excelentes arbitragens, que eu aplaudo de pé, e que têm o seu quê e a razão do Futebol Clube Porto também, após estas excelentes arbitragens, o Futebol Clube Porto ocupar o lugar como para além dessas questões de arbitragem, deste momento eleitoral que o Nuno considera que tem prejudicado o rendimento da principal equipa de futebol do clube, não considera também que o Futebol Clube do Porto tem vindo de há uns anos a esta parte a perder qualidade nos jogadores que tem no plantel, ou seja, o plantel ter menos qualidade do que tinha? O Sérgio Conceição, o próprio treinador do Porto, tem tocado ou batido às vezes nessa tecla. É verdade, eu não me esqueço daquilo que disse em 2020 e não me esqueço daquilo que Sérgio Conceição fez com uma equipa de remendos, não querendo ofender os jogadores do Futebol Clube Porto, que brilhantemente conquistaram esse título e tiraram o penta ao Benfica. Não me esqueço, é claro que o nosso plantel ano após ano tem vindo a perder valor. Nós assistimos as nossas mais-valias, aquela equipa que foi campeã da Europa na Youth League, que vendemos jogadores para tapar buracos financeiros. Eu tenho a noção disso. Está a falar de Vitinha, Fábio Vieira, Fábio Silva, e também não da nossa formação, mas o Luís Dias, que saiu às pressas para tapar mais um buraco. Eu tenho a consciência disso. E foi com essa formação, e estamos a falar, pronto, de Luís Dias, não é da nossa formação, mas quando falo disso, vou falar do scouting, a falta dele. E quando falo na formação, é isso que o Porto tem que apostar, nessa formação, e a prova disso foi que com essa formação o Futebol Clube Porto conseguiu apagar, puxar a manta e destapando os pés. É o que tem acontecido. Agora é isso que eu espero que mude o quanto antes, não é? Agora, porque muitas vezes não é só gastar milhões e milhões. Eu lembro-me do caso de um clube que investiu em 4 ou 5 anos 400 milhões de euros e conseguiu 3 títulos nacionais. Agora, quando falo no scouting... Está a falar do Benfica? Estou a falar de Benfica. Porque o processo de Futebol Clube Porto, eu relembro isto, o processo de Futebol Clube Porto durante estes últimos anos, muitos longos anos, tem sido o quê? E o sucesso, a fórmula tem sido esta. O Futebol Clube Porto, como foi, é e será um clube vendedor. O Futebol Clube Porto tem que fazer o quê? Tem sido sempre, depende quase 60% da entrada na Liga dos Campeões, que é, infelizmente, a ver se mudamos também, é outro paradigma que temos que mudar, mas depende disso. E depois o Porto era muito célere e eficaz na contratação dos jogadores. É o que eu chamo aquelas contratações cirúrgicas para o plantel. O que precisava não é ir buscar um jogador para ir buscar. O que o Porto precisa é de um defesa esquerdo, ou um defesa direito, ou um avançado. Aquelas contratações cirúrgicas. E depois, nessas contratações, aliada à formação, tentar valorizar ao máximo esses jogadores e potenciá-los para futuras vendas. E aqui também entra outra situação que o Futebol Porto tem descurado, a situação de valorizar e potenciar, com a ressalva de temos em atenção as cláusulas de rescisão. Eu vejo outros clubes que de um jogador banal põem cláusulas de 100 milhões, 120 milhões, e o Futebol Clube Porto nem isso consegue fazer. Ou seja, alguma coisa está mal aqui no Reino do Dragão, não é? E é que é preciso saber negociar, ou então, se for preciso, renegociar. E temos vários casos. Eu cito muitas vezes o caso de um jogador que vai para um clube, assina 3 anos, e se esse jogador der provas das suas capacidades, que está ali o tal diamante por lapidar, porque não renegociar já esse jogador? Temos um clube, Manchester City, fez isso com um jogador, um primeiro ano fantástico desse jogador, tinha 3 anos mais 1 de contrato e renovou. O que é que acontece com isto? Fez com que o jogador tivesse estabilidade emocional e estabilidade financeira para ele e para a família dele. É preciso ter muita atenção a isto, porque muitas vezes as renovações servem para isso, estabilidade ao jogador.
E isso eu não tenho vindo. Agora já assistimos, talvez mais uma vez, a renovação agora do Galeno, em janeiro, não é? Do correr destas eleições, e do Mora, penso eu. Pronto, é isso que o Porto tem que fazer. Não deixar chegar os contratos ao fim. E nós, por isso, as saídas de Brahimi, de Herreras e de outros jogadores, de vários jogadores que têm pronto, a tal lesado outra vez esportiva e financeiramente. Voltando só um pouco atrás à questão do insucesso desportivo desta temporada, o Sérgio Conceição está há 7 anos à frente do Porto. Sim. Continua a ser o treinador certo? Continua a ser. O Sérgio Conceição reencarna tudo aquilo que eu sou. Eu falo por mim, como portista, o ADN Porto, o detestar, que eu odeio perder. Eu odeio perder. E tenho um mal perder. É claro, quando vejo o Futebol Clube Porto dentro do Estado Dragão, agora pela posição que ocupo, porque eu sou do Piorio. Eu tenho Mas ninguém isso. gosta de perder. Não sei, eu não vou estar aqui a citar nomes, então eu não vou fazer isso, porque há vários casos que eu já assisti em que saí do estádio, ou até antes do estádio, e meter as mãos de bolsa e ir quase a assobiar, ou a dar os parabéns ao adversário. Não sou assim. Considera que é importante também saber perder? Ter essa dignidade na hora da derrota? Eu não, o perder, como é que eu faço quando perco? Eu, por exemplo, se eu ver o Porto não estiver no Estado Dragão, isolo-me para não dizer coisas desagradáveis, não é? Porque até já fui penalizado com isso, com processo em tribunal, não é? A quente, pediram-me uma entrevista e eu dei aquilo a quente e saiu-me caro, porque responder a tribunal, um processo em tribunal. Agora, eu sei, e quando digo isto, não gosto de perder ou não dar os parabéns, há jogos em que eu vejo, reconheço que incompetência da nossa parte, ou mesmo, incompetência, ou que a outra equipa foi melhor, tudo bem, mas não sou obrigado a dar os parabéns. Acho que não sou obrigado a dar os parabéns a ninguém. Os parabéns dou quando uma pessoa faz anos, penso eu. Agora, eu assumo que tenho aquele um bocado de gênio do Sérgio Conceição, esse ADN, porque eu não consigo ver a minha equipa a perder, nem no Berlim. Se houvesse Berlim no Futebol Clube Porto, eu não consigo ver a minha equipa a perder. E ele será o seu treinador? Será o nosso treinador. E não vê nenhum sinal de desgaste no próprio Sérgio Conceição? Digo, eu questiono-me, como é que eu posso, num período eleitoral, num período conturbado que nós estamos a passar, porque já ouvi ou li na comunicação social que já alguém apresentou hipoteticamente um nome para treinador do Futebol Clube Porto e até um diretor desportivo. Como é que eu posso apresentar isso quando numa época a decorrer? Eu chamo isto o quê? Estabilidade? Unir? Agregar? Quando a meio de uma época, já mais de meio da época, já ouvi alguém a sugerir nomes. Para diretor desportivo. Para treinador, André Vilas Boas negou o nome de Gasperini. Não sei se foi o André não sei. Eu ouvi ela dizer que não tinha fundamento do Gasperini. Eu li qualquer coisa. O Bizarreta sim para diretor desportivo. Eu li qualquer coisa, mas eu também... Para si é diferente... dizer que continua com este treinador, essa questão é sabe diferente. Porque quando falam de diretor desportivo, ainda não fiz a pergunta, queria-me fazer, eu diretor desportivo, irei tê-lo se o Sérgio Conceição assim o quiser. Se o treinador quiser. Claro. Quem manda na equipa, eu quero que os departamentos do Futebol Clube Porto estejam completamente, claro, não é separados, mas não sou eu, quando digo isto, não sou eu que treino os jogadores do Futebol Clube Porto todos os dias. Mas independentemente de quem é o treinador, não é importante haver a figura do diretor desportivo? Eu nesta altura, é uma conversa que terei que ter com o Sérgio, ganhando as eleições, é uma conversa que terei que ter com o Sérgio Conceição, porque aquilo que me interessa é... E tem um nome identificado, caso o Sérgio Conceição diga que é importante ter esse diretor desportivo, tem um nome identificado? Não. Aquilo que eu tenho é isto. Tenho que ver as carências, perguntar ao Sérgio Conceição, é assim que eu quero fazer, perguntar ao Sérgio Conceição quais são as carências do plantel, aquilo que podemos fazer para que o plantel, a equipa de Futebol Clube Porto, continue a ganhar. É isso que eu quero. E o Sérgio me dirá as necessidades do plantel. Agora,
É claro que eu, como presidente, a única coisa que tenho que fazer é, ou seja, tu podes querer Mbappé ou o Ronaldo, até vir o Ronaldo, mas é impossível, não há dinheiro para isso. Não vamos cometer loucuras, não vamos atravessar dinheiro e investir num plantel quando não temos sustentabilidade para isso. Não vou cometer essas loucuras, senão estou a dar dito por não dito. Agora, eu acho que esse é como eu estava a dizer, quem treina o plantel todos os dias, quem sabe, e o Porto tem vários departamentos ligados ao Sérgio Conceição que sabem como é que o jogador está, não está, isso depende do Sérgio Conceição, a necessidade desse ou não diretor desportivo. Mas não foi loucura chegar a jogadores como Rames Rodrigues, Zulk, Luís Dias, Jackson Martínez, Falcão, Lisandro Lopes, esses jogadores que o Porto contratou e que era possível o Porto contratar e que depois até mais tarde veio a fazer dinheiro com a transferência dos passes desses jogadores. Não foi nenhuma loucura, porque eu não sei precisar aqui, não tenho isso em mente, qual foi o jogador mais caro que o Futebol Clube Porto comprou? Nesses grandes nomes que me citou agora, algum ultrapassou os 20 milhões de euros. Ultrapassou o David Carmo. Está a ver onde é que estão as loucuras? Grandes jogadores que vieram para o Futebol Clube Porto. Mas quando dizemos grandes jogadores, temos que ver aqui separar o trigo do joio. Ou seja, quem era o Hulk? Era um jogador que jogava no Japão. Pronto, estão a ver? Scouting. Por isso é que eu lhe disse que está a ver, não concorda com o Futebol Clube Porto. Mas esse não é o papel de um diretor desportivo? Não, eu acho o departamento é diferente. O diretor desportivo não encaixa no scouting. Eu quero rodear-me de bons, como antigamente o Zé Maria Pedro dizia isso, antigamente os bons olheiros. Hoje damos terminologias diferentes. Os bons olheiros que queiram, são todos bem-vindos. Quem queira trabalhar com o Futebol Clube Porto, ou os agentes. Mas em primeiro lugar estão os interesses do Futebol Clube. E o diretor desportivo não pode fazer essa ponte entre o scouting e a equipa profissional de futebol e fazer a ponte também com a administração da SAD? Mais uma vez eu vou deixar esse papel para Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição, nestes 7 anos que ele conseguiu fazer das tripas coração, com equipas com baixos orçamentos, com jogadores, como lembro da primeira época, como o que ele conseguiu fazer, eu acredito plenamente nos poderes de Sérgio Conceição, na competência de Sérgio Conceição, e isso será uma conversa a ter entre o Presidente e o Sérgio Conceição. As necessidades, mais uma vez, que ele, se ele entender que a meio entre, que eu não vejo muito isso acontecer no Futebol Clube Porto, sinceramente. Eu vejo que as conversas que o Sérgio Conceição, quando fala, diz: eu vou falar com o diretor desportivo. Não, ele vai falar com o Presidente. Percebe onde eu quero chegar? Eu acho que tem que haver esse elo muito forte, cimentado, bem cimentado, entre o treinador da equipa principal, o Sérgio Conceição, e o Presidente. E depois, havendo a necessidade de uma escolha minha e do Sérgio, de um diretor desportivo. Agora, aqui o que é importante é o scouting do Futebol Clube Porto. E citou muito bem vários jogadores, até à data, desconhecidos, e hoje grandes craques. Hoje não, já estão. Já passou. Olha, o caso de Maniche. Um jogador que treinava num terreno baldio ali pelos lados da Luz, treinava à parte e veio para o Futebol Clube Porto. Ou aquelas contratações fantásticas, que foram buscar vários jogadores ao plantel do União de Leiria. Bom scouting. O caso, muitas vezes, eu não quero estar a repetir. Estava a falar de Derlei, Nuno Valente, meu Deus do Paulo céu. Ferreira, O que Elton, foi contratado ao Vitória de Setúbal. O Elton. Olha, o Sissoko, o tal scouting, mais valias para o Futebol Clube Porto. Sissoko, o caso, já falamos hoje em mais jogadores, para não estar a falar sempre no Sissoko, custou-nos 300 mil euros e vendemos por 15 milhões. Olha, o Famalicão, a agilidade do Famalicão, e buscar este Otávio, pertencia às escolas, penso que do Flamengo, não quero estar a errar, por 500 mil euros e vendeu ao Futebol Porto por 12 milhões. Isto é que eu chamo scouting. E o Porto precisa disso. As tais, como eu defendo, as tais contratações cirúrgicas. Valorizar os jogadores e potenciá-los para futuras vendas. Porque o Futebol Clube Porto, não vamos estar aqui a enganar. O Futebol Clube Porto tem que ser competitivo todos os anos. O Futebol Clube Porto é um clube ganhador. O Futebol Clube Porto, em qualquer competição que entra, não é para o segundo lugar, é para ser campeão. Este é o ADN do Futebol Clube Porto. É isso que nós queremos.
A propósito disso, esta ausência mais previsível, não concretizada da Champions no próximo ano, pode provocar um rombo de mais de 30 milhões nas contas do Porto. Antecipa a venda de jogadores também este verão para tapar esse buraco? E de que forma é que isso compagina com a tal competitividade da equipa? Vou-lhe responder honestamente, como eu sou, aberto, que é assim: sei que há negócios que foram celebrados durante o decorrer destas eleições. Há muitas outras coisas que se podem passar a nível dessas parcerias que eu não sei. Eu não sei no dia 28 ou no dia 29 como é que vou encontrar as contas do clube. Mas que negócios é que foram concretizados? Eu penso foi concretizado. Olha, outra das situações que infelizmente esqueci-me de referir. Eu falei em 2020, o primeiro, novamente, a falar em naming do Estádio do Dragão, em naming do Dragão Arena, como vocês sabem. Hoje chamamos Dragão Arena, mas aquilo durante muitos anos foi Dragão Caixa. Ainda hoje muita gente fala Dragão Caixa. Tínhamos uma parceria com a Caixa Geral de Depósitos que acabou e não nos acautelamos, e hoje 12 anos passaram dessa parceria, penso eu, posso estar errado, peço desculpa se estiver errado, anos passaram sem essa parceria e o Futebol Clube Porto não conseguiu atempadamente arranjar uma parceria para mais entrada de dinheiro nos cofres do clube, isso como ao estádio. Agora, eu sei que, segundo aquilo que foi dito na Assembleia Geral, o Futebol Clube Porto tem um contrato, penso eu, não sei se está celebrado, com a Legends, e aparece uma empresa aqui que é Sixth Street. Agora, eu não sei, e depois o Porto também está a contar com aquele dinheiro que vai entrar também da participação no próximo ano do Campeonato do Mundo de Clubes. Agora, é tal coisa, tem que chegar, quem senta naquela cadeira, tem que analisar bem as contas do Porto e ver o que podemos fazer para que a equipa continue competitiva, porque tem que ser, não há outra forma. E depois disso, é claro que se tivermos que ir às joias do clube, obviamente eu seria maluco se estivesse a dizer o contrário. É óbvio que isso pode acontecer. Não quero que isso aconteça, mas pode acontecer. Considera-se mais próximo das ideias de Pinto da Costa ou de André Vilas Boas? Eu considero-me mais próximo do Futebol Clube Porto. A minha proximidade é o Futebol Clube Porto. Agora, quando falamos em ideias... Mas em algum momento pensou desistir e questionou desistir em favor de Pinto da Costa, dando indicação de voto a Pinto da Costa, e a algum momento isso lhe passou pela cabeça? Não. Eu não, espero não estar a repetir. Muito daquilo que foi defendido por esta lista em 2020, vários pontos, já citei aqui vários pontos, parece que é o Pinto da Costa que anda atrás de mim até, e faz muito bem, porque muitos dos pontos que eu alertei, Pinto da Costa veio agora nestes últimos 2 meses, por exemplo, falar de futsal, como eu já disse, ou falar das modalidades. Por isso quer dizer que já desordenados, não é? Muitas das coisas que eu já tinha ventilado em 2020 e que defendo neste programa, Pinto da Costa acho que olhou para o nosso programa, olhou para as nossas ideias, e muito bem, só mostra que é um homem atento e continua atento, mostrou que as nossas mais-valias deste grupo. Não vê com a mesma benevolência o facto do André Vilas Boas também ter muitas dessas propostas incluídas no seu programa? Quer dizer que este programa 2020 serviu se calhar de fórmula mágica para as outras 2 candidaturas, o que me apraz muito a mim e às pessoas que compõem a minha lista. É sempre bom, não é? Porque, como eu disse, o que me distingue, o que me separa, se me quiser fazer essa pergunta, do André, é que eu, acontecer, estarei no dia a seguir, estou pronto a servir o Futebol Clube Porto. Não vou abandonar nunca o Futebol Clube Porto. Para si é pacífico o centro de treinos do Futebol Clube Porto ser na Maia? É completamente pacífico. Como eu tinha dito, o programa 1 o ponto 1 do nosso programa, falamos na academia, e eu não vou estar